Nós estamos lendo a história de Dhruva Maharaj, uma leitura do Srimad Bhagavatam, 4º canto, capítulos 8 e 9, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. A história começa no verso 8 do capítulo 8 e conta a história de como o pequeno príncipe Dhruva desenvolveu pura consciência de Deus e atingiu a perfeição espiritual, apesar de inicialmente se aproximar de Deus apenas pedindo poder e riqueza material, tomado por sentimentos de inveja e raiva de seu pai. Verso 8. O rei Utanapada tinha duas rainhas, chamadas Suniti e Suruchi. Suruchi era muito mais querida pelo rei. Suniti, cujo filho chamava-se Dhruva, não era sua favorita. Significado: o grande sábio Maitreya queria descrever as atividades piedosas dos reis. Priyavrata era o primeiro filho de Swayambhuva Manu e Utanapada o segundo, mas o grande sábio Maitreya começou a falar imediatamente de Dhruva Maharaj, o filho de Utanapada, porque Maitreya estava muito ansioso por descrever atividades piedosas. Os incidentes na vida de Dhruva Maharaj são muito atrativos para os devotos. Com suas ações piedosas, pode-se aprender a como desapegar-se de posses materiais e como melhorar o serviço devocional através de rigorosas austeridades e penitências. Ouvindo as atividades do piedoso Dhruva, podemos firmar nossa fé em Deus e unir-nos diretamente com a Suprema Personalidade de Deus, podendo, assim, muito rapidamente elevar-nos à plataforma transcendental de serviço devocional. O exemplo das austeridades de Dhruva Maharaj pode imediatamente criar um sentimento de serviço devocional nos corações dos ouvintes. Verso 9. Certa vez, o rei Utanapada acariciava Uttama, o filho de Suruchi, tendo-o sentado em seu colo. Embora Dhruva Maharaj também tentasse subir ao colo do rei, este não o acolheu muito bem. Verso 10. Enquanto o menino, Dhruva Maharaj, procurava subir ao colo de seu pai, Suruchi, sua madrasta, ficou com muita inveja da criança e, cheia de orgulho, pôs-se a falar de modo a ser ouvida pelo próprio rei. Significado: o rei, evidentemente, tinha afeição igual por ambos os filhos, Uttama e Dhruva, de modo que sentia-se naturalmente inclinado a ter Dhruva, bem como Uttama, em seu colo. Mas devido a seu favoritismo por sua rainha Suruchi, ele não pôde acolher Dhruva Maharaj, a despeito de seus sentimentos. Suruchi compreendeu o sentimento do rei Utanapada e, por isso, cheia de orgulho, ela passou a falar sobre a afeição que o rei tinha por ela. Esta é a natureza da mulher. Se uma mulher compreende que seu esposo a considera sua favorita e tem afeição especial por ela, ela se aproveita disso indevidamente. Esses sintomas são visíveis mesmo numa sociedade tão elevada como a família de Swayambhuva Manu. Conclui-se, portanto, que a natureza feminina da mulher está presente em toda parte. Verso 11. A rainha Suruchi disse a Dhruva Maharaj: Meu caro menino, tu não mereces sentar-te no trono ou no colo do rei. Certamente também és filho do rei, mas por não teres nascido de meu ventre, não estás qualificado para sentar-te no colo de teu pai. Significado: a rainha Suruchi muito orgulhosamente informou a Dhruva Maharaj que ser filho do rei não era a qualificação para sentar-se no colo ou no trono do rei. Ao contrário, este privilégio dependia de nascer do ventre dela. Em outras palavras, ela indiretamente informou a Dhruva Maharaj que, embora tivesse nascido do rei, ele era considerado um filho ilegítimo porque havia nascido do ventre da outra rainha.
Verso 12. Meu caro menino, não estás ciente de que não nasceste de meu ventre, mas de outra mulher. Portanto, deves saber que tua tentativa está condenada ao fracasso. Estás tentando satisfazer um desejo que é impossível de ser realizado. Significado: o pequeno menino Dhruva Maharaj tinha afeição natural por seu pai e não sabia que havia uma distinção entre suas duas mães. Esta distinção foi apontada pela rainha Suruchi, que o informou de que, como ele era uma criança, não compreendia a distinção entre as duas rainhas. Esta é outra afirmação do orgulho da rainha Suruchi. Verso 13. Se desejas realmente elevar-te ao trono do rei, então terás de submeter-te a rigorosas austeridades. Antes de mais nada, deverás satisfazer a suprema personalidade de Deus, Narayana, e depois, quando fores favorecido por ele, devido a tal adoração, terás de nascer da próxima vez do meu ventre. Significado: Suruchi tinha tanta inveja de Dhruva Maharaj que indiretamente pediu-lhe que mudasse de corpo. Segundo ela, primeiro ele teria de morrer, depois obter seu próximo corpo dentro do ventre dela, e somente então seria possível que Dhruva Maharaj ascendesse ao trono de seu pai. Verso 14. O sábio Maitreya continuou: Meu querido Vidura, assim como uma serpente, quando golpeada por uma vara, respira muito pesadamente, Dhruva Maharaj, tendo sido golpeado pelas ásperas palavras de sua madrasta, começou a respirar muito pesadamente devido à grande ira. Ao ver que seu pai mantinha-se calado e não protestava, ele imediatamente deixou o palácio e foi ter com sua mãe. Verso 15. Quando Dhruva Maharaj encontrou-se com sua mãe, seus lábios tremiam de ira e ele chorava de causar dó. A rainha Suniti imediatamente pegou seu filho no colo, enquanto os residentes do palácio, que tinham ouvido todas as palavras ásperas de Suruchi, relataram tudo com pormenores. Assim, Suniti também ficou muito pesarosa. Verso 16. Este incidente foi insuportável para a paciência de Suniti. Ela começou a arder como que num incêndio florestal, e em sua aflição tornou-se como uma folha queimada e ficou a lamentar. Conforme ia se lembrando das palavras de sua co-esposa, seu brilhante rosto de lótus enchia-se de lágrimas. E então ela falou. Significado: quando alguém está triste, sente-se exatamente como uma folha queimada num incêndio florestal. A condição de Suniti era exatamente esta. Embora seu rosto fosse belo como uma flor de lótus, ele secou-se devido ao fogo ardente provocado pelas palavras ásperas de sua co-esposa. Verso 17. Ela também respirava muito pesadamente, sem saber qual era o verdadeiro remédio para aquela situação dolorosa. Não encontrando remédio algum, ela disse a seu filho: Meu querido filho, não desejes nada de inauspicioso para os outros. Todo aquele que inflige dor aos outros, sofre ele mesmo esta dor. Verso 18. Suniti disse: Meu querido filho, tudo o que Suruchi falou é verdade, porque o rei, teu pai, não me considera sua esposa ou sequer sua criada. Ele envergonha-se de aceitar-me. Portanto, é um fato que nasceste do ventre de uma mulher desventurada e cresceste alimentando-te do seio dela. Verso 19. Meu querido filho, tudo o que Suruchi, tua madrasta, falou, embora muito duro de ouvir, é verdade. Portanto, se desejas realmente sentar-te no mesmo trono que teu meio-irmão, Uttama,
Então abandona tua atitude invejosa e imediatamente procura executar as instruções de tua madrasta. Sem mais demora, deves ocupar-te em adorar os pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. Significado: as palavras ásperas usadas por Suruchi contra seu enteado eram verdadeiras, porque a menos que sejamos favorecidos pela Suprema Personalidade de Deus, não podemos obter sucesso algum na vida. O homem propõe e Deus dispõe. Suniti, a mãe de Dhruva Maharaj, concordou com o conselho de sua co-esposa de que Dhruva devia ocupar-se na adoração à Suprema Personalidade de Deus. Indiretamente, as palavras de Suruchi eram uma bênção para Dhruva Maharaj, pois, devido à influência das palavras de sua madrasta, ele tornou-se um grande devoto. Verso 20. Suniti continuou: tão grandiosa é a Suprema Personalidade de Deus, que simplesmente adorando seus pés de lótus, teu bisavô, o Sr. Brahma, adquiriu as qualificações necessárias para criar este universo. Embora seja não nascido e o líder de todas as criaturas, ele está situado naquele posto elevado por causa da misericórdia da Suprema Personalidade de Deus, a quem mesmo grandes yogis adoram, controlando a mente e regulando o ar vital, prana. Significado: Suniti citou o exemplo do Sr. Brahma, que era bisavô de Dhruva Maharaj. Embora o Sr. Brahma também seja um ser vivo, através de sua penitência e austeridade, ele adquiriu a posição elevada de Criador deste universo, pela misericórdia do Senhor Supremo. Para termos êxito em alguma tentativa, precisamos não somente submeter-nos a rigorosas penitências e austeridades, mas também depender da misericórdia da Suprema Personalidade de Deus. Esta indicação fora dada a Dhruva Maharaj por sua madrasta e agora ficava confirmada por sua própria mãe, Suniti. Verso 21. Suniti informou a seu filho: teu avô, Swayambhuva Manu, executou grandes sacrifícios com distribuição de caridade e, deste modo, com fé e devoção inquebrantáveis, adorou e satisfez a Suprema Personalidade de Deus. Agindo dessa maneira, ele obteve o maior sucesso em felicidade material e, depois disso, atingiu a liberação, a qual é impossível de alcançar, adorando os semideuses. Significado: o sucesso da vida de alguém é medido por sua felicidade material nesta vida e pela liberação na próxima. Só se pode obter tal sucesso pela graça da Suprema Personalidade de Deus. As palavras Ekamatya significam concentrar a mente no Senhor sem desvios. Este processo de adoração indesviável ao Senhor Supremo também é mencionado no Bhagavad Gita como Ananya Bhak, aquilo que é impossível de obter de qualquer outra fonte. Também é mencionado aqui. Outra fonte refere-se a adorar os semideuses. Enfatiza-se aqui especialmente que a opulência de Manu devia-se à sua indesviável fidelidade no transcendental serviço ao Senhor. Uma pessoa que dispersa sua mente em adorar muitos semideuses a fim de obter a felicidade material é considerada como carente de inteligência. Se alguém quiser, inclusive, felicidade material, poderá adorar o Senhor Supremo sem desvios, e as pessoas que desejarem liberação também poderão adorar o Senhor Supremo e alcançar sua meta de vida. Verso 22. Meu querido filho, deves também refugiar-te na Suprema Personalidade de Deus, que é muito bondoso com seus devotos. As pessoas que buscam liberação do ciclo de nascimentos e mortes refugiam-se sempre aos pés de lótus do Senhor em serviço devocional.
purificando-te mediante a execução da ocupação a ti designada. Simplesmente situa a suprema personalidade de Deus em teu coração e, sem te desviares por um momento, ocupa-te sempre a serviço dele. Significado: o sistema de Bhakti Yoga que a rainha Suniti descreveu para seu filho é o processo modelar de compreensão de Deus. Todos podem continuar em seus deveres ocupacionais constitucionais e, ao mesmo tempo, manter a suprema personalidade de Deus dentro de seu coração. Isso também foi ensinado pelo próprio Senhor a Arjuna no Bhagavad Gita. Continua lutando, mas mantém-me dentro de tua mente. Este deve ser o lema de toda pessoa honesta em busca da perfeição em consciência de Krishna. A este respeito, a rainha Suniti avisou a seu filho que a suprema personalidade de Deus é conhecida como Bhritya Vatsala, o que indica que ele é muito bondoso com seus devotos. Ela disse: vieste a mim chorando, tendo sido insultado por tua madrasta, mas não há nada que eu possa fazer para o teu bem. No entanto, Krishna é tão bondoso com seus devotos que, se recorreres a ele, então a bondade combinada de milhões de mães como eu será superada por seus afetuosos e delicados procederes. Mesmo quando todas as outras pessoas não conseguem mitigar nossa miséria, Krishna é capaz de ajudar o devoto. A rainha Suniti também enfatizou que o processo de aproximar-se da suprema personalidade de Deus não é fácil, mas é almejado por grandes sábios que são muito avançados em compreensão espiritual. A rainha Suniti também indicou com sua instrução que Dhruva Maharaj era apenas uma criança de 5 anos de idade e não lhe era possível purificar-se mediante o processo de Karma Kanda. Porém, através do processo de Bhakti Yoga, mesmo uma criança de menos de 5 anos ou qualquer pessoa de qualquer idade pode purificar-se. Esta é a importância especial da Bhakti Yoga. Portanto, ela aconselhou a não aceitar a adoração a semideuses ou qualquer outro processo, mas simplesmente a refugiar-se na suprema personalidade de Deus, e o resultado seria a perfeição plena. Tão logo alguém põe a suprema personalidade de Deus dentro de seu coração, tudo torna-se fácil e bem-sucedido. Verso 23. Meu querido Dhruva, quanto a mim, não encontro ninguém que possa mitigar tua aflição além da suprema personalidade de Deus, cujos olhos são como pétalas de lótus. Muitos semideuses, tais como o Sr. Brahma, buscam o prazer da deusa da fortuna, mas a própria deusa da fortuna, com uma flor de lótus em sua mão, está sempre pronta a prestar serviço ao Senhor Supremo. Significado: Suniti ressalta nesta passagem que a bênção recebida da suprema personalidade de Deus e a recebida dos semideuses não estão no mesmo nível. Pessoas tolas dizem que, independentemente de quem seja adorado, obter-se-á o mesmo resultado. Mas, na verdade, isto não é assim. No Bhagavad Gita, também se afirma que as bênçãos recebidas dos semideuses são todas temporárias e destinam-se aos menos inteligentes. Em outras palavras, como os semideuses são todos almas materialmente condicionadas, embora estejam situados em posições muito elevadas, suas bênçãos não podem ser permanentes. Bênção permanente é a bênção espiritual, uma vez que a alma espiritual é eterna. Também se diz no Bhagavad Gita que somente pessoas que perderam sua inteligência põem-se a adorar os semideuses. Portanto, Suniti disse a seu filho que ele não deveria buscar a misericórdia dos semideuses, mas deveria aproximar-se diretamente
da Suprema Personalidade de Deus para mitigar sua miséria. As opulências materiais são controladas pela Suprema Personalidade de Deus através de suas diferentes potências, e especificamente da deusa da fortuna. Portanto, aqueles que andam atrás de opulências materiais buscam o prazer ou a misericórdia da deusa da fortuna. Mesmo os semideuses altamente situados adoram a deusa da fortuna, mas a deusa da fortuna, a própria Mahalakshmi, vive buscando o prazer da Suprema Personalidade de Deus. Consequentemente, qualquer pessoa que adote a adoração ao Senhor Supremo recebe automaticamente as bênçãos da deusa da fortuna. Nesta fase de sua vida, Dhruva Maharaj buscava opulências materiais, e sua mãe aconselhou corretamente, dizendo que mesmo em busca de opulências materiais, é melhor adorar, não os semideuses, mas o Senhor Supremo. Embora um devoto puro não busque bênçãos do Senhor Supremo em troca de avanço material, afirma-se no Bhagavad Gita que as pessoas piedosas recorrem ao Senhor mesmo em busca de bênçãos materiais. Uma pessoa que recorre à Suprema Personalidade de Deus em troca de ganho material gradualmente se purifica na associação com o Senhor Supremo. Assim, ela se liberta de todos os desejos materiais e eleva-se à plataforma de vida espiritual. A não ser que se eleve à plataforma espiritual, não lhe é possível transcender completamente toda a contaminação material. Suniti, a mãe de Dhruva, era mulher perspicaz e por isso aconselhou seu filho a adorar o Senhor Supremo e ninguém mais. Descreve-se aqui o Senhor como aquele que tem olhos de lótus, Padma Palasa Lochanat. Quando uma pessoa está fatigada, se vê uma flor de lótus, toda a sua fadiga pode imediatamente reduzir-se a zero. De modo semelhante, quando uma pessoa aflita vê o rosto de lótus da Suprema Personalidade de Deus, imediatamente todo o seu pesar é reduzido. A flor de lótus também é um símbolo na mão do Senhor Vishnu, bem como na mão da deusa da fortuna. Os adoradores da deusa da fortuna e do Senhor Vishnu simultaneamente são, de certo, muito opulentos em todos os sentidos, mesmo na vida material. O Senhor às vezes é descrito como Shiva Virinchi Nutam, o que significa que o Senhor Shiva e o Senhor Brahma também oferecem suas respeitosas reverências aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, Narayana. Verso 24. O grande sábio Maitreya continuou: a instrução de Suniti, a mãe de Dhruva Maharaj, destinava-se realmente à satisfação de seu objetivo desejado. Portanto, após deliberada consideração e com inteligência e determinação fixa, ele deixou a casa paterna. Significado: tanto a mãe quanto o filho lamentavam-se por Dhruva Maharaj ter sido insultado por sua madrasta e por o pai não ter tomado nenhuma providência contra isto. Porém, a mera lamentação é inútil. Devemos encontrar meios de mitigar nossa lamentação. Assim, tanto a mãe quanto o filho decidiram refugiar-se aos pés de lótus do Senhor, porque esta é a única solução para todos os problemas materiais. Indica-se a este respeito que Dhruva Maharaj deixou a cidade capital de seu pai para dirigir-se a um lugar solitário em busca da Suprema Personalidade de Deus. Também é instrução de Prahlada Maharaj que se alguém está buscando paz de espírito, deve livrar-se de toda a contaminação da vida familiar e refugiar-se na divindade suprema, indo à floresta. Para o Gaudiya Vaishnava, esta floresta é a floresta de Vrinda, ou Vrindavana. Se alguém se refugiar em Vrindavana,
Sob o abrigo de Vrindavaneshwari, Srimati Radharani, certamente todos os problemas de sua vida serão muito facilmente resolvidos. Verso 25. O grande sábio Narda ficou sabendo desta notícia e, compreendendo todas as atividades de Dhruva Maharaj, ficou maravilhado. Ele aproximou-se de Dhruva e, tocando a cabeça do menino com sua mão plenamente virtuosa, falou o seguinte. Significado. Quando Dhruva Maharaj contou a sua mãe Suniti todos os incidentes que haviam ocorrido no palácio, Narda não estava presente. Assim pode ser que se pergunte como Narda ficou sabendo de todos esses episódios. A resposta é que Narda é Trikala Gya. Ele é tão poderoso que pode entender o passado, o futuro e o presente do coração de todos, assim como a super-alma, a suprema personalidade de Deus. Portanto, após entender a forte determinação de Dhruva Maharaj, Narda veio em sua ajuda. Isto pode ser explicado da seguinte maneira. A suprema personalidade de Deus está presente no coração de todos, e assim que ele compreende que uma entidade viva está levando a sério o seu ingresso no serviço devocional, ele envia seu representante. Dessa maneira, Narda foi enviado até Dhruva Maharaj. Explica-se isto no Chaitanya Charitamrita. Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lata Bija. Pela graça do mestre espiritual e de Krishna, pode-se ingressar no serviço devocional. Devido à determinação de Dhruva Maharaj, Krishna, a super-alma, imediatamente enviou o seu representante, Narda, para iniciá-lo. Verso 26. Quão maravilhosos são os poderosos kshatriyas! Eles não podem tolerar sequer uma leve ofensa contra seu prestígio. Imagina só, este menino é apenas uma criança. Todavia as palavras ásperas de sua madrasta tornaram-se insuportáveis para ele. Significado. Descrevem-se as qualificações dos kshatriyas no Bhagavad Gita. Duas qualificações importantes são ter um sentido de prestígio e não fugir da batalha. Parece que o sangue kshatriya dentro do corpo de Dhruva Maharaj era naturalmente muito ativo. Se a cultura bramínica kshatriya ou vaishya é mantida numa família, naturalmente os filhos e netos herdam aquele espírito da classe. Portanto, segundo o sistema védico, o samskara, ou o sistema reformatório, mantém-se muito rigidamente. Se alguém deixa de observar as medidas reformatórias correntes na família, imediatamente degrada-se a um padrão de vida inferior. Verso 27. O grande sábio Narda disse: Meu querido menino, não passas de uma criança, cujo apego é a folguedos e outras frivolidades. Por que te deixaste afetar por palavras que feriram tua honra? Significado. Habitualmente, quando uma criança é chamada de patife ou tola, ela acha graça e não leva muito a sério essas palavras insultuosas. Do mesmo modo, quando lhe dirigem palavras elogiosas, ela não liga para elas. Mas no caso de Dhruva Maharaj, o espírito kshatriya era tão forte que ele não pôde tolerar um leve insulto de sua madrasta, o qual injuriou seu prestígio de kshatriya. Verso 28. Meu querido Dhruva, se sentes que tua honra foi ferida, ainda assim não tens motivo para insatisfação. Esta classe de insatisfação é mais um aspecto da energia ilusória. Todas as entidades vivas são controladas por suas ações anteriores, e por isso existem diferentes variedades de vida, de gozo ou de sofrimento. Significado. Os Vedas dizem que a entidade viva é sempre incontaminada, não sendo afetada pelo contato com a matéria.
A entidade viva obtém diferentes espécies de corpos materiais devido às suas ações fruitivas anteriores. Se, entretanto, compreende a filosofia de que, como alma espiritual viva, ela não tem afinidade nem pelo sofrimento, nem pelo prazer, então é considerada uma pessoa liberada. Confirma-se no Bhagavad Gita 18.54 que Brahma Bhuta Prasanatma, quando alguém está realmente situado na plataforma transcendental, não tem nada por que se lamentar e nada por que ansiar. Narada Rishi primeiramente quis convencer Dhruva Maharaj de que ele não passava de uma criança. Ele não devia se deixar afetar por palavras de insulto ou honra. E se ele era tão desenvolvido a ponto de entender honra e insulto, então esta compreensão devia ser aplicada em sua própria vida. Ele deveria saber que tanto honra quanto desonra são destinadas a alguém unicamente devido às suas ações anteriores. Portanto, não se deve ficar triste ou feliz em nenhuma circunstância. Verso 29. O processo da Suprema Personalidade de Deus é deveras maravilhoso. Quem é inteligente deve aceitar este processo e contentar-se com qualquer coisa que venha, favorável ou desfavorável, por sua vontade suprema. Significado. O grande sábio Narada ensinou a Dhruva Maharaj que devemos estar satisfeitos em todas as circunstâncias. Toda pessoa que é inteligente deve saber que, devido ao nosso conceito de existência corpórea, estamos sujeitos ao sofrimento e ao prazer. Aquele que está na posição transcendental, além do conceito de vida corpórea, é considerado inteligente. Quem é devoto aceita especialmente todos os reveses como dádivas do Senhor Supremo. Quando o devoto é posto em aflição, ele aceita isto como misericórdia de Deus e lhe oferece repetidas reverências, com o corpo, a mente e o intelecto. Uma pessoa inteligente, portanto, deve estar sempre satisfeita e depender da misericórdia do Senhor. Verso 30. Agora resolveste te submeter ao processo místico de meditação, de acordo com a instrução de tua mãe, simplesmente para alcançar a misericórdia do Senhor. Porém, na minha opinião, tais austeridades não são possíveis para nenhum homem comum. É muito difícil satisfazer a Suprema Personalidade de Deus. Significado. O processo de Bhakti Yoga é simultaneamente muito difícil e muito fácil de executar. Sri Narada Muni, o supremo mestre espiritual, está testando Dhruva Maharaj para ver quão determinado ele está em prosseguir no serviço devocional. Isto faz parte do processo de aceitar um discípulo. O grande sábio Narada veio até Dhruva sob a orientação da Suprema Personalidade de Deus, simplesmente para iniciá-lo. Todavia, está pondo à prova a determinação de Dhruva em executar o processo. É um fato, contudo, que para uma pessoa sincera, o serviço devocional é muito fácil. Mas para quem não é determinado e sincero, este processo é muito difícil. Verso 31. Narada Muni continuou. Após tentar este processo por muitos e muitos nascimentos e permanecerem desapegados da contaminação material, colocando-se continuamente em transe e praticando muitas espécies de austeridades, muitos yogis místicos mostraram-se incapazes de encontrar o fim do caminho da compreensão de Deus. Verso 32. Por esta razão, meu querido menino, não deves esforçar-te, por isso não lograrás o sucesso. É melhor que vás para casa. Quando estiveres crescido, pela misericórdia do Senhor, obterás uma oportunidade de executar estas realizações místicas. Poderás, então,
dedicar-te a este processo. Significado: de um modo geral, uma pessoa inteiramente treinada atinge a perfeição espiritual no final de sua vida. Segundo o sistema védico, portanto, a vida é dividida em 4 fases. No começo, a pessoa torna-se um brahmachari, estudante que estuda o conhecimento védico sob a orientação autorizada de um mestre espiritual. Depois, torna-se um chefe de família e executa deveres familiares de acordo com o processo védico. Em seguida, o chefe de família torna-se um vanaprastha e, aos poucos, tão logo esteja maduro, renuncia à vida familiar e também à vida de vanaprastha e adota sannyasa, devotando-se totalmente ao serviço devocional. De um modo geral, as pessoas pensam que a infância destina-se ao gozo da vida, a ocupar-se em brincadeiras e esportes, que a juventude foi feita para se gozar da companhia de mocinhas, e quando a pessoa envelhece, no momento da morte, então ela deve tentar praticar serviço devocional ou um processo de yoga mística. Mas esta conclusão não vale para devotos que são realmente sérios. O grande sábio Narada instrui Dhruva Maharaj desta maneira apenas para testá-lo. Na verdade, a ordem direta é que em qualquer fase da vida deve-se começar a prestar serviço devocional. Porém, é dever do mestre espiritual pôr à prova o discípulo para ver quão sério é seu desejo de executar serviço devocional, para depois poder iniciá-lo. Verso 33. Todos devem tentar manter-se satisfeitos em qualquer condição de vida, seja na aflição, seja na felicidade, que a vontade suprema lhes ofereça. Alguém que persevere dessa maneira é capaz de cruzar a escuridão da ignorância muito facilmente. Significado: a existência material consiste em atividades fruitivas piedosas e impiedosas. Enquanto alguém estiver ocupado em qualquer espécie de atividade que não seja o serviço devocional, ele obterá felicidade e aflição neste mundo material. Quando desfrutamos da vida em dita felicidade material, deve-se entender que estamos diminuindo as ações resultantes de nossas atividades piedosas. E quando somos postos em sofrimento, deve-se entender que estamos diminuindo as ações resultantes de nossas atividades impiedosas. Ao invés de nos apegarmos à felicidade e aflição circunstanciais, resultantes de atividades piedosas ou impiedosas, se desejarmos escapar das garras desta ignorância, então deveremos aceitar qualquer posição em que sejamos colocados pela vontade do Senhor. Assim, se simplesmente nos rendermos à suprema personalidade de Deus, escaparemos das garras desta existência material. Verso 34. Todo homem deve agir assim. Ao encontrar uma pessoa mais qualificada que ele, deve ficar muito satisfeito. Ao encontrar uma pessoa menos qualificada, deve ter compaixão dela. E ao encontrar alguém igual, deve fazer amizade com ele. Dessa maneira, ele jamais será afetado pelas 3 espécies de misérias deste mundo material. Significado: de um modo geral, quando encontramos alguém mais qualificado que nós, ficamos com inveja dele. Quando encontramos alguém menos qualificado, zombamos dele. E quando encontramos alguém igual, ficamos muito orgulhosos de nossas atividades. Essas são as causas de todas as tribulações materiais. O grande sábio Narada, portanto, aconselhava que um devoto deve agir com perfeição. Ao invés de invejar alguém mais qualificado, ele deve antes alegrar-se em recebê-lo. Ao invés de ser opressivo com alguém menos qualificado, deve ser compassivo com ele, simplesmente para elevá-lo ao nível adequado.
E ao se encontrar com um igual, ao invés de orgulhar-se de suas próprias atividades diante dele, deve tratá-lo como um amigo. Deve-se também ter compaixão das pessoas em geral que estão sofrendo por estarem esquecidas de Krishna. Essas importantes linhas de conduta farão as pessoas felizes neste mundo material. Verso 35. Dhruva Maharaj disse: Meu querido senhor Naradaji, para uma pessoa cujo coração está perturbado pelas condições materiais de felicidade e aflição, tudo o que tão amavelmente acabastes de explicar sobre como atingir a paz de espírito é de certo uma excelente instrução. Mas, quanto a mim, estou coberto pela ignorância, e esta espécie de filosofia não toca meu coração. Significado: existem várias classes de homens. Uma classe é a dos akamis, referindo-se àqueles que não têm desejos materiais. Os desejos não podem deixar de existir, quer materiais, quer espirituais. O desejo material surge quando queremos satisfazer nossos sentidos pessoais. Alguém que esteja pronto a sacrificar qualquer coisa para satisfazer a suprema personalidade de Deus pode ser considerado como tendo desejos espirituais. Dhruva não aceitou a instrução dada pelo grande santo Narada porque julgava-se incapaz de seguir uma instrução que proibia todos os desejos materiais. Não é verdade, contudo, que aqueles que têm desejos materiais sejam proibidos de adorar a suprema personalidade de Deus. Esta é, essencialmente, a lição da vida de Dhruva. Ele francamente admitiu que seu coração estava cheio de desejos materiais. Ele se afetara muito com as palavras cruéis de sua madrasta, ao passo que aqueles que são avançados espiritualmente não ligam para a condenação ou adoração de ninguém. No Bhagavad Gita afirma-se que as pessoas que são realmente avançadas na vida espiritual não se importam com o comportamento dual deste mundo material. Mas Dhruva Maharaj francamente admitiu não ser transcendental a aflição de felicidade e tristeza materiais. Ele acreditava que a instrução dada por Narada era valiosa, todavia não podia aceitá-la. A questão a ser levantada aqui é se uma pessoa atormentada por desejos materiais pode ou não adorar a suprema personalidade de Deus. A resposta é que todos podem adorá-lo. Mesmo que alguém tenha muitos desejos materiais a satisfazer, deve adotar a consciência de Krishna e adorar o Supremo Senhor Krishna, que é tão misericordioso que satisfaz os desejos de todos. Esta narração deixará bem claro que ninguém é impedido de adorar a suprema personalidade de Deus, mesmo que tenha muitos desejos materiais. Verso 36. Meu querido senhor, sou muito insolente por não aceitar vossas instruções, mas a culpa não é minha. Devo isto ao fato de ter nascido em família de Kshatriyas. Minha madrasta, Suruchi, trespassou-me o coração com suas palavras ásperas. Portanto, vossas valiosas instruções não penetram em meu coração. Significado: é dito que o coração ou a mente são como um pote de barro. Uma vez quebrado, não pode ser consertado de modo algum. Dhruva Maharaj deu este exemplo a Narada Muni. Ele disse que seu coração, tendo sido trespassado pelas flechas das palavras ásperas de sua madrasta, sentia-se tão quebrado que nada parecia valioso além de seu desejo de revidar o insulto dela. Sua madrasta dissera que, como ele nascera do ventre de Suniti, uma rainha desprezada de Maharaj Uttanapada, Dhruva Maharaj não era capaz sequer de sentar-se no trono ou no colo de seu pai. Em outras palavras, segundo sua madrasta, ele não poderia ser declarado rei. A determinação de Dhruva Maharaj, portanto,
era de tornar-se rei de um planeta ainda mais exaltado que o possuído pelo Sr. Brahma, o maior de todos os semideuses. Dhruva Maharaj indiretamente informou ao grande sábio Narda que existem 4 tipos de espíritos humanos: o espírito brahmínico, o espírito kshatriya, o espírito vaishya e o espírito shudra. O espírito de uma casta não é aplicável aos membros de outra. O espírito filosófico enunciado por Narda Muni podia ser apropriado para uma pessoa de espírito brahmínico, mas não era apropriado para um kshatriya. Dhruva francamente admitiu que carecia de humildade brahmínica e, portanto, era incapaz de aceitar a filosofia de Narda Muni. As afirmações de Dhruva Maharaj indicam que, a menos que uma criança seja treinada de acordo com sua tendência, não há possibilidades de ela desenvolver seu espírito particular. Era dever do mestre espiritual ou professor observar o movimento psicológico de um menino em particular e assim treiná-lo num dever ocupacional específico. Dhruva Maharaj, já tendo sido treinado dentro do espírito kshatriya, não aceitaria a filosofia brahmínica. No Ocidente, temos experiência prática desta incompatibilidade dos temperamentos brahmínico e de kshatriya. Os rapazes americanos, que simplesmente foram treinados como shudras, não são absolutamente aptos a lutar na guerra. Portanto, quando são chamados a alistar-se no exército, eles se recusam porque não têm espírito kshatriya. Esta é uma causa de grande insatisfação na sociedade. O fato de esses rapazes não terem espírito kshatriya não significa que recebam treinamento para adquirir qualidades brahmínicas. Eles são treinados como shudras e, assim frustrados, estão se tornando hippies. Contudo, logo que ingressam no movimento para a consciência de Krishna, recém-iniciado no Ocidente, eles são treinados para adquirir qualificações brahmínicas, muito embora tenham caído às condições mais baixas, como shudras. Em outras palavras, uma vez que o movimento para a consciência de Krishna é aberto a todos, as pessoas em geral podem obter as qualificações brahmínicas. É disto que mais se precisa no momento atual, pois agora realmente não há brahmanas ou kshatriyas, mas somente vaishyas e, na maioria dos casos, shudras. A classificação da sociedade em brahmanas, kshatriyas, vaishyas e shudras é muito científica. No corpo social humano, os brahmanas são considerados a cabeça, os kshatriyas são os braços, os vaishyas o estômago e os shudras as pernas. No momento atual, o corpo tem pernas e estômago, mas não tem braços nem cabeça, e por isso a sociedade está confusa. É necessário restabelecer as qualificações brahmínicas a fim de elevar a sociedade humana caída ao padrão superior da consciência espiritual.